Boa noite, amigos. Boa noite. Hoje nós estamos aqui na Terreira dos Sete Flechas, mais um dia, para gravar esse vídeo e transmitir a vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, um pouco da energia da nossa Umbanda, dos nossos guias, da fé, da caridade e do amor ao próximo. Hoje eu convidei novamente a minha madrinha de coroação, Sandra Regina, e vó emprestada do meu filho, do André. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a caminhada do médium dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo, a caminhada do conhecimento. Então nós vamos trazer alguns nomes de autores, algumas obras espíritas importantes, básicas, e obras no geral que tanto eu li quanto a Sandra leu, que nos apoiaram de alguma maneira ao longo da nossa caminhada mediúnica. E a nossa intenção com isso é poder auxiliar principalmente aqueles que estão começando, porque eu lembro bem no início da caminhada, nós não tínhamos muitas referências, né? Aqueles que vieram antes de nós não tinham um hábito assim de leitura tão frequente, então havia poucos livros disponíveis, a gente não sabia o que era bom e o que não era bom. Então o objetivo hoje é fazer indicações de quais autores umbandistas, espiritualistas, espíritas são bons, nós recomendamos, né? Nossa casa, a Casa dos Sete Flechas, mas como médiuns, nós estamos falando simplesmente como médiuns, né? Não há uma literatura específica, muito menos rígida, dentro da nossa religião. Então, primeiramente, eu quero dar boa noite e boa noite para a Sandra, que a Sandra possa dar boa noite para nós, para quem não conhece. Saravá, meus irmãos, eu sou da Terreira do Birajara, da Nilza da Aparecida, e mais uma vez eu fui convocada para falar um pouquinho daquilo que eu acho que eu não sei. Naquilo que me for permitido pela parte espiritual, essa é a intenção. Essa é a intenção. Quando a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente entrega nas mãos de Deus e da falange que está comandando o trabalho, que vai fluir, vai sair. Nós não sabemos qual é a programação hoje, mas a intenção é indicar literatura. Mas a principal literatura está aqui dentro do coração. Temos que ter amor, temos que ter disciplina, temos que ter discernimento para poder filtrar tudo aquilo que chegar até nós e nós podermos usar como médiuns de Umbanda. É isso. Bom, então para começar, quem tem uma velhinha em casa e gosta de acender uma velinha com a gente para iluminar o seu ponto de luz, né? Nós vamos iluminar o nosso congá aqui, eu vou fazer evocação às entidades, depois nós vamos fazer algumas orações para então fazermos essa palestrinha aí. Vamos evocar então a luz da Mãe Maria, que é a senhora grande chefe deste congá, e também aos Sete Flechas, ao Nego Juca. Eu evoco as suas luzes, a sua proteção e peço iluminação espiritual neste momento, que ao se acender essa vela, também seja acesa na espiritualidade a luz deste congá. E que possa iluminar não somente este ponto, mas todas as casas, todos os médiuns, todos os amigos que estão nos ouvindo.
que as entidades da Umbanda possam vir até nós, nos intuir, nos proteger, nos ajudar a transmitir uma mensagem de luz. Saravá a Mãe Maria, saravá os 7 flechas. Quero convidar a todos para nós fazermos um Pai Nosso à Umbanda. Pai nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, o reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para os que nos ofenderam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade, nossa irmã. Que assim seja. Que esta prece, Senhor, possa se transformar num orvalho de luz, num orvalho de saúde espiritual e material a todos os irmãos que sabemos que estão doentes, que eles possam se recuperar, que os médicos do astral possam vir até nós, em especial aos irmãos que sabemos que estão doentes, trazendo as curas materiais e espirituais a todos os irmãos. Viva Deus! Saravá a Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, é do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, o mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá Umbanda, que Deus criou para a prática da caridade espiritual, através da manifestação dos simples, dos humildes, que os nossos guias, nossos caboclos, os nossos pretos velhos possam sempre vir até nós conforme a vontade de nosso Pai, para praticar a caridade espiritual. Que nós possamos ser vossos médiuns, que nós possamos receber suas palavras, o seu amor, a sua caridade, para que juntos possamos fazer a caridade em nome do Cristo e levar a palavra consoladora a todos os irmãos. Salve a Umbanda, salve nossos guias espirituais. Vamos cantar o pontinho da Mãe Maria, Sandra? Salve a Mãe Maria. Mãe Maria, amanhã é um novo dia, será sempre de alegria e de esplendor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Mãe Maria, proteja os seus filhos
viemos lhe pedir com devoção suas bênçãos e paz ao nosso espírito, seu amor em nossos corações. Queremos aprender a ser amigos, queremos aprender a perdoar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Salve Mãe Maria. Saravá o Caboclo Sete Flechas. Salve o Caboclo Sete Flechas. Ererê, 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 Caboclo Sete Flechas no congá. Saravá seus sete flechas, ele é o rei das matas. A sua bodoque atira a paranga, a sua flecha mata. Saravá seus sete flechas, ele é o rei das matas. A sua bodoque atira a paranga, a sua flecha mata. Ererê, 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 Caboclo Sete Flechas no congá. Salve o Caboclo Sete Flechas, salve a sua falange das matas, salve a falange de Oxóssi, salve todos os caboclos das matas, salve a Jurema, salve todos os espíritos trabalhadores que trabalham na prática do bem, do amor e da caridade. Saravá o Cacique Ubirajara. Salve Ubirajara. Em cima de uma pedra branca, ao lado de um pé de açucenas, eu vi o cacique Ubirajara fazendo seu saiote de penas. Em cima de uma pedra branca, ao lado de um pé de açucenas, eu vi o cacique Ubirajara fazendo seu saiote de penas. Ubirajara, uê, auê, Ubirajara, uê, auá, Ubirajara que vem das matas, Ubirajara que vem trabalhar. Ubirajara, uê, auê, Ubirajara, uê, auá, Ubirajara que vem das matas, Ubirajara que vem trabalhar. Salve o Caboclo Ubirajara, nós pedimos a sua bênção, sua proteção, Senhor. Como seus filhos, nós pedimos a sua vibração possa chegar até nós, também nos intuir, nos ajudar na transmissão de hoje. Adeus. No final, Sandra, depois que nós falarmos dos livros, acho que a gente devia fazer uma oração e um pontinho aos irmãos que estão doentes, ou quem sabe a prece de Cáritas, ou então um pontinho, a gente vai ser intuído, um pontinho ou da Virgem Maria, uma corrente poderosa, um pontinho de irradiação para os irmãos que estão doentes, mas a gente deixa para o final. Tá bem? Tá bem. Bom, pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre livros na Umbanda, literatura na Umbanda, literatura umbandística, literatura espírita, né? A nossa religião foi fundada anunciada, que é o termo correto, por Zélio Fernandino de Moraes em 1908. E o caboclo que ele recebia não nos deixou nenhum livro, não nos deixou nenhuma obra psicografada nem ditada. Livros da Umbanda surgiram mais tarde, né? Um dos primeiros livros de Umbanda que surgiu é o Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas da Umbanda. E era de um repórter do Rio de Janeiro que foi médium
da tenda Nossa Senhora da Piedade, e ele fazia colunas no jornal e ele relatava o que acontecia na terreira do Zélio. Então, esse livro, na verdade, é um compêndio, é um compêndio de todas as colunas que saíam publicadas numa gazeta, né, do Rio de Janeiro da época. Posteriormente, na Umbanda, principalmente por volta final dos anos 40, início dos anos 50, começou a surgir obras específicas. Em 1942, se eu não estou enganado, houve o primeiro congresso de Umbanda no Brasil, no Rio de Janeiro, e ali diversos chefes de terreiro foram convidados a participar, e cada palestrante nesta data trouxe um estudo da Umbanda, numa tentativa de unificação da nossa religião. E essa unificação nunca ocorreu, talvez porque não seja da natureza da Umbanda. Uma das máximas da nossa religião, trazidas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, é que a nossa religião nasceu numa mesa espírita com a finalidade de praticar a caridade espiritual aos mais humildes, aos mais simples. E os espíritos que se manifestariam seriam de caboclos, que são índios, e de pretos velhos. Então, não houve uma literatura, não houve obras básicas, obras basilares da nossa religião. Mas muitos bons autores escreveram grandes obras. Mas antes de falar dos autores específicos da Umbanda, a gente só pode falar daquilo que leu, daquilo que conhece. Então, eu queria falar para vocês da primeira obra que eu li, que me despertou o Espiritismo. E foi uma obra chamada Copos que Andam. É uma obra espírita e trata de... É um romance que conta de uma menina que fazia brincadeira do jogo do copo no cemitério. Brincava com o jogo do copo no cemitério, para brincar com o copo que mexia. E aí o livro conta um caso de obsessão. E eu, como jovem, eu li esse livro, tinha 16 anos. Esse livro foi o primeiro que me despertou que eu queria conhecer o mundo dos espíritos. Logo em seguida, eu fui agraciado com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu acredito que eu li esse livro inteiro, assim, né? Eu sentei em questão de uma semana, eu li todo o livro. Era muito jovem ainda, mas ele sacia muito a nossa sede de querer saber um pouco sobre como funciona o mundo dos espíritos. Eu ainda nem médium de Umbanda era, né? Assim que eu entrei para o terreiro do Birajara, que a minha madrinha está aqui de lá, eu fui ler o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que tanta gente divulga em nossos trabalhos e que hoje é o pilar desta casa. Essa obra, para mim, resume as leis morais, que é o mais importante de tudo. É seguir as leis morais do Cristo. Esse eu nunca vou deixar de falar e, para mim, esta sim é uma obra básica, né? Todo o Pentateuco, na verdade, do Kardec, né? Ele é básico. O Livro dos Médiuns, não tem como não indicar a leitura do Livro dos Médiuns, apesar de ser uma obra kardecista, nos serve muito bem para a Umbanda,
porque ele elucida dúvidas muito comuns de como se dá as manifestações de incorporação, de intuição, de psicografia, e fala muito da moral do médium, do preparo que o médium deve ter e trabalhar constantemente para que possa fazer as comunicações espirituais da maneira mais clara possível, com a menor interferência possível. Então, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Posso? Claro. O Juliano falou da unificação da Umbanda. Eu acho que nós nunca teremos, da forma que gostaríamos, de todo mundo fazer igual, eu, no meu entendimento, eu penso que a unificação da Umbanda ela já está implantada. É usar o branco, que iguala todos, prestar a caridade e dar de graça aquilo que receber de graça. Esta, no meu entendimento, é a unificação da Umbanda. Agora, como o Juliano vai fazer a sessão dele, como eu vou fazer a minha sessão, eu tenho que ter esses 3 elementos. O resto é a parte espiritual que vai ditar. Por incrível que pareça, essa é a mais pura verdade, pessoal. E ela é uma verdade difícil de ser entendida, muito difícil de ser entendida. Tão simples e tão difícil. E isto é com a prática. Sandra, como eu sofri para entender isso, Sandra. Isso é só a prática. Como eu sofri, que de novo eu vou falar, como eu já falei da outra vez, nós somos apenas os telefones. A gente pode falar, a gente pode ler, a gente deve estudar. Eu já li muita coisa, eu nem sei a quantidade de livros que eu já li. É verdade. Eu já perdi a conta do que eu já li, de tudo que posso imaginar. Mas no dia de trabalho, no dia de sessão, eu me isento de tudo isso. Eu deixo que a parte espiritual se manifeste. Não é que eu deixo, eu me coloco à disposição. Porque o trabalho de cada um é a parte espiritual que vai dirigir. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que buscar conhecimento para o médium. Mas não é pré-requisito para fazer caridade. Não é. Não. Esse conhecimento que se busca através dos livros é para que o médium, é para que a entidade tenha água no poço. Água no poço. Que o poço não seja seco. Mas não que esse conhecimento não vai fazer com que a gente trabalhe melhor ou pior. Porque isso é o amor que a gente tem dentro da gente que vai fazer isso. Exatamente. Não é o conhecimento, inclusive, que vai te manter na Umbanda, que vai te fazer ser um umbandista ou não. Né? Para mim, eu sou da área da lógica, eu trabalho com programação, eu sou da área da matemática. Então, para mim, quando eu iniciei na Umbanda com 18, 19 anos, ela não tinha lógica, porque não tinha um livro. E eu já era programador, eu queria saber, não, mas cadê a programação? Cadê a lógica? Cadê a regra número 1, que depois vem a regra número 2, depois a regra número 3, como uma sequência matemática? A regra número 1 é amor no coração, a regra número 2 é prestar a caridade e dar de graça o que de graça receber. Essas são as 3 regras. E como é difícil, sabe? A gente busca fora o que está dentro. A gente busca... Eu queria achar um livro que... Não, eu vou encontrar um livro, uma obra, uma literatura, um autor que vai me desvendar os segredos da Umbanda. Inclusive tem obras com esse título, né? As Senhoras dos Sete Véus, né? Os Heróis da Umbanda, os Segredos da Umbanda. E, gente, só tem um jeito de tu aprender a fazer Umbanda. É vestindo branco e deixando as entidades se manifestar. Não tem livro que te ensine a incorporar. Não tem. Não tem, gente. Os livros vão te fazer a compreensão se alastrar. Mas não vai te ensinar
o que o guia vai dizer, porque quem vai dizer é o guia, não sou eu. Não é o que está escrito no livro. Porque cada um que chegar ali é uma necessidade diferente do outro. Claro que o conhecimento do livro vai ajudar o médium a ter segurança de permitir que a entidade fale. Para o conhecimento através do livro é a base que o médium precisa para ter segurança. Mas o trabalho quem realiza é a espiritualidade. E tem mais uma coisa, o caminho de saciar o desejo de conhecimento, ele é pessoal, né? Cada um tem um caminho. Esses dias conversando com um amigo novo, inclusive, André Luiz, é o nome dele. Casualmente, André Luiz, o mesmo autor que eu também indico, autor espiritual, né, gente? Ele me falou assim, o conhecimento é como uma montanha. Cada um sobe no seu tempo, do seu jeito, com a sua trilha. Todos chegam no topo da montanha. É possível chegar no topo da montanha, mas não é possível todo mundo ir de manada assim subir uma montanha. Não é possível. Uns conseguem subir algumas pedras facilmente, outros demoram anos para entender alguma coisa. Então, eu nunca me imaginei na minha vida que hoje eu estaria gravando um vídeo dizendo que a Umbanda não tem uma codificação exata. Não tem. E basta você fazer uma pesquisa. Basta você ir na livraria e comprar Robson Pinheiro, Norberto Peixoto, Rubens Sarraceni, Rivas Neto e tantos outros, W. da Mata Silva, que são ótimos autores, nós vamos falar aqui rapidamente deles. Mas eles não concordam uns com os outros. E isso não faz da nossa religião menor. Não faz. Pelo contrário, isso mostra para aquele que tem olhos para ver, mostra a grandeza da nossa religião. E ela é capaz de abarcar, de abraçar diferentes crenças, diferentes linhas, diferentes pensamentos. Outro dia eu assisti uma palestra no YouTube, que quando eu crescer eu gostaria de ser um pouquinho do que aquele homem é. E ele estava falando exatamente sobre isso, assim, do conhecimento, da cultura, e falando assim da parte espiritual e da parte material. Não adianta eu ter educação, graduação, né? Estudo, Educação filosófica. Isso, estudo os livros, porque um exemplo que ele deu que eu achei muito interessante foi assim, ó. Se eu tenho o conhecimento material, eu tenho um químico, estudou, que criou, que inventou a bomba atômica. Se eu tenho o estudo né, na parte, nessa parte de instrução, eu tenho um farmacêutico que elabora a cocaína. Então não o estudo não significa resultado. Não significa. É preciso. É primordial. Necessário. Mas tem que ter cuidado como vai ser aplicado. E aí alguém pode dizer, mas qual é a bula, então? Tá aqui, gente. Ó. E é por isso que essa casa diz isso. Tá aqui a bula. É uma lei moral. É uma lei moral, gente. A bula é moral. A parte filosófica, teológica, magística, mística, pode escolher a sua doutrina. Há várias doutrinas. Essa casa tem uma específica, que veio dos seus antepassados, que foi ensinado pelo Sr. Darcy, pelo Sr. Vitor, e assim por diante dos nossos chefes. Mas a Umbanda é dinâmica. Ela não é igual a 1955, quando foi fundada a Mãe Maria. Ela não é igual a 1980, quando eu nasci.
Ela não é igual em 1963, quando a Terreira do Birajara foi fundada. A dinâmica Mudou? é a evolução do espírito, é a evolução da necessidade do coletivo, né? Então, a gente tem que estudar, estudar, estudar. Mas na hora do trabalho, quem vai ditar as normas é a espiritualidade. Nós temos que ser humildes e simplesmente deixar a entidade falar. Deixar a entidade comunicar aquilo que ela tem conhecimento. E se nós formos humildes suficientemente, nós vamos deixar aquela comunicação passar por nós e chegar a quem? Ao destinatário da mensagem. Nós somos apenas o carteiro. Exatamente. Então, gente, para fazer Umbanda, nós vamos falar, não está no fim, nós vamos falar de algumas obras bem interessantes aqui. Mas para fazer Umbanda, gente, ao contrário do que quem está de fora, né, imagina, eu pensava assim. Eu pensava que tinha que ter uma bula, tinha que ter, né, uma ligação, uma lógica, uma coerência. Há coerência, há lógica, há muito estudo, né? Tem fundamento em tudo que nós fizemos, não tenha dúvida. Porque o que nós fizemos é ditado pelas entidades, são elas. Agora, elas também não nos contam o segredo de tudo. Muito do que nós fizemos é por intuição. E eu não sei a lógica daquele trabalho específico que vai ajudar uma pessoa, que vai tirar um obsessor, que vai salvar uma vida, que vai fazer uma cura. Eu não sei aquela lógica. E é isso que não tem no livro. E é isso que não tem no livro. É isso que não tem no livro. Às vezes a gente brinca, eu, o Juliano, a gente conversa, né? E eu já comentei com ele assim, várias vezes que tu olha assim para um centro espírita, para uma terreira de Umbanda, é uma bagunça. Aí tu entra lá, com o tempo tu vai te adequando à disciplina da casa. Quando tu olha de primeira vez, não tem disciplina nenhuma. Aos olhos desapercebidos, né? Mas precisa muita disciplina, gente, para fazer Umbanda, para fazer espiritismo, para fazer a caridade. Inclusive para o estudo, através dos livros. Muito. Principalmente. Principalmente através dos livros, nós temos que ter o discernimento de, como eu disse, eu já li muita coisa, eu nem sei mais o quanto eu já li. Mas eu acho assim, ó, eu preciso saber de tudo. Mas eu vou utilizar aquilo que vai me servir. O que não servir, não vou lembrar. Se serve para o Juliano, ótimo para ele. Não serve para mim. Eu vou respeitar a opinião dele sobre aquele assunto. Nós lemos o mesmo livro. Exatamente. Mas ele vai agir de um jeito e eu vou agir de outro. Porque serviu para mim de uma forma e serviu para ele de outra. Exatamente. Por incrível que pareça. Exatamente assim. Bom, pessoal, então existem muitas obras interessantíssimas. Inclusive nosso site, eu quero ir postando, eu vou deixar postado lá em mãemariaseteflechas.com.br uma relação de obras que nós indicamos sim à leitura. Mas eu quero falar aqui de algumas obras, algumas sequências de obras que são assim apaixonantes. É verdade. E não são especificamente umbandistas, mas nos ensinam muito sobre o mundo dos espíritos. Acho que muita gente deve ter visto o filme Nosso Lar, que conta a história do André Luiz. E a série André Luiz tem mais de uma dezena de livros, né, Sandra? É uma sequência. É uma sequência. Eu não li todos, eu já li mais da metade da série. O segundo é Os Mensageiros, depois tem Nos Domínios da Mediunidade, tem Desobsessão, tem... Eu não sei se é nessa mesma ordem, sim, mas uma é sequência do outro. Tem
Sexo e Destino também. Tem Desobsessão, já falei. A Vida Continua. A Vida Continua. E agora não lembro mais, assim. É uma sequência fabulosa. Recomendo a todos a leitura, né? Eu li também Joana de Ângeles. Então, André Luiz, gente, foi uma obra ditada por esse espírito, psicografada através da mediunidade de Chico Xavier, né? Tem Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um espírito que trata muito das questões psicológicas. Então, quem gosta de psicologia, quem gosta de entender as questões freudianas, né? Quem gosta de entender um pouquinho mais o seu eu, né? Recomendo, super recomendo, Joana de Ângeles, do Divaldo Franco. É uma série enorme, dá para escolher as obras por tema, né? O último livro da Joana, eu vou contar só sobre o último livro, chama-se Vidas Vazias, é o último livro do Divaldo Franco, Divaldo Pereira Franco. E ele é um livro simplesmente espetacular, porque ele trata exatamente da nossa realidade que nós estamos vivendo agora, um pouco pré-pandemia, principalmente sobre a nossa juventude. E o livro chama-se Vidas Vazias, justamente porque nós temos uma juventude vazia de conteúdo, né? Muitos pais com medo de não quererem impor uma religião, de não quererem impor muitas coisas, né? Acabou criando muitos jovens, uma geração de jovens sem qualquer religião, sem qualquer orientação espiritual. E estes jovens, infelizmente, ao encontrarem um vazio existencial, muitos estão cometendo suicídio. É a coisa mais triste que um espírito pode realizar. É o pior crime que ele pode realizar. É pior do que cometer um assassinato. Esse mesmo palestrante que eu assisti, ele falou sobre isso. Ele disse que o suicídio é desistência. Não tem nada a ver com problema disso, problema daquilo. É desistência da vida. Então, gente, leiam, porque trata... Se você quer um livro para dar para alguém que é um pré-adolescente, ou um adolescente, ou até mesmo já um adulto, e hoje, né, a gente está vivendo uma geração... O livro é tão bom que ele fala assim, ele fala das redes sociais, né? Então, livro mais moderno que esse eu não tinha visto ainda um espírito falando de rede social. Então, recomendo a todos, tá? Vidas Vazias, Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Quando, assim, eu vou fazer uma pergunta para ti. Quando as pessoas chegam para o Juliano, dirigente da terreira, o que eu posso ler que eu não tenho conhecimento nenhum de espiritualidade? O que tu indica? Nenhum conhecimento? Nenhum conhecimento. Começa com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para entender o que é Espiritismo, entender reencarnação, porque o maior conceito da nossa religião é o conceito reencarnacionista. Nós acreditamos sim na reencarnação. E esse é um pilar da nossa religião e é um pilar do Espiritismo. Se nós não entendermos aqui o Livro dos Espíritos... São perguntas e respostas objetivas e diretas. Exatamente. Perguntou, tem a resposta. E você pode escolher a pergunta. Você vai no índice, tem todas as perguntas e escolhe qual é a dúvida que você tem sobre o mundo espiritual. Leia. Na verdade, não precisa começar e terminar. Não. Abre em qualquer parte e aonde abrir é aquilo ali que precisa ser lido. Exatamente. Desculpe. Então, esse é um livro de perguntas e respostas maravilhoso. Maravilhoso. Porque acalma muito o nosso íntimo, né? A gente começa a perceber que tem o antes e tem o depois. Exatamente.
A gente entende que tem o antes e tem o depois. Exatamente. Que uns anos atrás eu estava conversando com uma pessoa e a gente conversando sobre um determinado problema e a gente pedindo ajuda de Deus e ela disse assim para mim: eu não sei se o teu Deus é o mesmo Deus que eu tenho. Eu digo: olha, até onde eu sei, só existe um Deus. Aí eu indiquei para ela o livro dos Espíritos. Ela, não sei se ela leu, não sei, acho que não, mas tudo bem. Então isso aqui vai nos dar essa clareza de que tem um antes e tem um depois e tem um durante. E o principal é o durante, nesse momento. Exatamente. Exatamente. O conhecimento, gente, não nos torna melhores umbandistas nem piores umbandistas. O conhecimento, ele nos acalma. Eu cheguei num ponto, antes eu tinha uma sede assim. Depois de algumas obras, depois de muitos anos praticando Umbanda, eu pude entender uma coisa que o meu avô já dizia, que meus chefes espirituais diziam, que a Umbanda não estava nos livros e aquilo não entrava na minha cabeça de jeito maneira. Mas eu tive persistência de ficar na Umbanda. Hoje já são 20 anos praticando Umbanda. Em 20 anos eu consegui entender que a Umbanda não está nos livros. Mas isso não quer dizer que eu não recomendo ler. Não quer dizer. É importantíssima a leitura. É importantíssimo. Porque é dessa fonte que a gente vai tirar a segurança que a gente necessita. Exatamente. Que a gente vai entender o antes, vai entender o depois. Por isso que isso está acontecendo agora. Exatamente. Por que o meu caboclo agia de tal jeito? Por que ele receitava tal coisa? Por que ele se comportava de tal maneira? A gente vai encontrar muito fundamento. A gente vai começar a compreender as entidades. Exatamente. Através do estudo dos livros. Porque é incrível, gente, mas Umbanda é a coisa mais simples do mundo. É Umbanda. Porque tu entra e tem que fazer a caridade. Como? Começa rezando. Na abertura de um trabalho de Umbanda, numa gira de Umbanda, numa sessão de caridade, o que a gente passa meia hora no início da gira? O que a gente passa fazendo? Rezando e cantando, elevando o nosso corpo mental. Então, dentro das obras espiritualistas, a gente vai encontrar todos os ramos explicando corpo mental, corpo espiritual, corpo energético, chakras, né? Eu fiz curso de projeciologia pela IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Não consegui sair fora do corpo de forma consciente. Não consegui, mas eu fui lá fazer o curso. Mas as tuas entidades, se precisarem, terão de onde tirar alguma coisa. Sim. Essa é a finalidade. Então, mas a minha ânsia, eu queria sair do corpo consciente, sabe? Pra vir, meu sonho era sair do corpo. Tu sai sempre inconsciente. Todas as noites eu saio do corpo inconsciente, mas eu queria sair consciente. Eu fui fazer um curso, gente. Eu fiz curso de Reiki. É maravilhoso. Eu recomendo o Reiki para todo médium umbandista. Eu acho que todo médium umbandista tinha que fazer curso 1, 2 e 3 de Reiki. Para entender. Eu não tenho conhecimento de Reiki, mas eu acredito que a entidade vai dar um passe com mais intensidade com a minha energia. Com a tua energia da Sandra. A minha energia será mais bem aproveitada pelo conhecimento que tu tem do Reiki. O Reiki me ensinou que a energia, por exemplo, está no mundo todo. E se eu mentalizar e pedir para que essa energia flua através de mim, curas podem ser realizadas com as mãos, de forma muito simples. E quando eu aprendi isso no Reiki, eu disse, mas isso é igual a Umbanda. Eu me senti mais seguro para conseguir fazer uma irradiação com as minhas mãos quando alguém está com uma dor de cabeça, quando alguém... Não preciso necessariamente pedir pela incorporação de um caboclo para fazer uma irradiação, por exemplo. Então, isso me ajudou. Mas todas essas coisas nos ajudam, saciam a nossa sede, né? Mas o fato é que uma das mensagens que eu queria deixar aqui é que nós não temos
uma só doutrina específica, rígida, imutável, como normalmente as religiões possuem, né? Eu queria falar de uma obra que mexeu muito comigo, que foi um presente desta moça aqui que está do meu lado. Ela me presenteou um dia com esta obra aqui, ó. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pessoal, vocês têm que ler essa obra. Ela é maravilhosa, ela é divina e ela nos faz entender por que o Espiritismo, por que o Brasil é o país mais espiritualizado do mundo. E apesar de não falar um dedo de Umbanda dentro deste livro, a gente consegue entender por que a Umbanda nasceu no Brasil. Por que a Umbanda é esse mocotó, essa junção de tantas culturas. Esse livrinho aqui conta isso. Depois eu quero passar para a Sandra, que eu quero que ela fale de algumas obras. Eu vou terminar aqui com 2 obras que eu quero indicar. Esses 2 livros aqui, um chama-se Oxóssi e 7 Flechas e o outro Umbanda é a Luz, são livros de mensagens ditadas por espíritos da Umbanda. São obras lindas. O autor é Wilson T. Rivas, da editora Ícone. Obras maravilhosas, tá? Oxóssi e 7 Flechas, Umbanda é Luz. Leiam porque é maravilhoso. E nós não falamos de magia, né? Vamos dizer, poxa, mas vocês fizeram uma live e não falaram nada sobre a parte magística da Umbanda. Não, ok, nós vamos indicar um livro maravilhoso, magístico, um livro profundo. Bota profundo nisso. Faz alguns anos que eu estou o estudando. É um livro de Umbanda esotérica, escrito por Rivas Neto, chamado Umbanda, a Protossíntese Cósmica. É um livro bem profundo, para quem gosta de astrologia, para quem gosta de entender a parte matemática, a parte raciocinada, a lógica da Umbanda. Esse autor usou de uma bibliografia muito extensa, fez um estudo muito rico e com base no trabalho do antecessor dele, que é o W.W. da Mata e Silva, que escreveu outra obra maravilhosa, que é Umbanda de Todos Nós, um clássico da literatura umbandística. Esse autor aqui escreveu esta obra e muitas outras obras. Então, esta linha é muito interessante e recomendo a todos mesmo. E agora eu quero passar para a Sandra. E por que eu convidei a Sandra para fazer essa live? Porque desde que eu conheço a Sandra, ela está sempre lendo um livro, né? Sempre lendo um livro. Tem sempre um livro na cabeceira da cama dela, na sala, em cima da mesa. Ela está sempre lendo um livro novo. Então, eu disse, Sandra, eu queria que tu recomendasse alguns livros, alguns autores, alguma série. Então, por favor, o que tu recomenda para quem está começando, Sandra? Fazer só um parêntese, Ontem eu saí para ir no mercado e eu fui... Casualmente tinha uma livraria ali. Casualmente? Na frente do mercado? Na frente do mercado. Eu entrei para olhar. Tenho que olhar, ver o que tem. Olhei. Exilados de Capela. Já estou com o livro na mão. E o pior é que eu já li esse livro. Mas eu tenho que lê-lo outra vez, porque cada vez que a gente lê, é um aprendizado diferente. Num momento tu lê uma coisa, tu entendeu, daqui a pouco tu lê uma outra passagem, é uma outra coisa. A importância da leitura é esta. Cada vez que tu lê um livro, tu vai aprender um determinada ensinamento. Se porventura tu voltar naquele livro depois de algum tempo, parece que tu não leu, parece que é outro livro, é outra história. Parece mesmo. É impressionante. Tu olha assim, mas como é que eu não li isso aqui? Passei os olhos e não li. Então, assim, ó, eu sempre brinco, assim, eu digo, os meus livros, eu não posso ler livro que não seja meu.
Eu não posso pedir livro emprestado, porque Ela risca tudo. Eu cometi esse erro. Já emprestei livro para ela e riscou todo o livro. Eu até conversei com um médico sobre... Não foi um médico, não me lembro. Que a pessoa me disse que eu converso com o livro. É uma forma de eu conversar com a história. Eu risco... Os coitados dos meus livros, eu não posso emprestar para ninguém. Quem quiser ler, além da história, de tudo que eu escrevi, não tem problema. Mas era esse parênteses que eu queria fazer. Eu sempre digo assim, aonde tiver letra, eu vou ver o que é. Eu preciso, isso faz parte do meu... de cessar essa ânsia que a gente tem. Sim. De conhecimento. Porque eu sei que em algum momento aquilo vai me ser útil. Não sei quando. Em algum momento será. E o Juliano me comentou assim da gente indicar alguns livros, né? Eu pensei assim, isso é uma coisa muito, muito pessoal de cada um. A leitura. A leitura é uma coisa muito... Eu leio livro espírita até leitura inútil, como eu digo. Dentro de uma leitura inútil que eu li, eu descobri os druidas. Sabe aquelas revistinhas, Júlia, que é romancinho, dentro de um livro desse tinha uma referência sobre os druidas e eu fui pesquisar. Que campo se abriu para mim? A leitura é importante por isso. A gente tem o conhecimento das coisas, a gente tem que ler. Só a gente tem que saber como usar. É uma arma, é um instrumento, é uma ferramenta que tem que saber como usar como qualquer outra coisa. Exatamente. Então, assim, a gente estava comentando e a gente disse, mas quem não tem conhecimento, como é que a gente vai... O primeiro livro que eu li foi O Nosso Lar. Foi o primeiro livro espírita que eu li. Eu nem sei quanto tempo, não me lembro, não sei. A partir dali, eu indico para quem está começando, Violetas na Janela, que é muito bom. É uma coisa assim profunda, mas ela é de fácil entendimento. Eu li, assim, eu sugiro, né? Eu li muito Mônica de Castro, é muito bom. São romances que vai familiarizando a pessoa com a parte espiritual. Com o tempo, tu vai conseguindo perceber que mesmo dentro daquela história que está sendo contada, tem ensinamentos de mediunidade ali dentro. Entre linhas. Certo? Fica subentendido. Isso, fica subentendido. Então por isso que é interessante a gente começar assim com coisas mais... Eu até fiz uma lista que nem sei onde é que eu deixei a lista dos livros que eu já li. eu já li do André Luiz quase toda a coleção. Indico. Não tem que ter pressa, não tem que sentar e ler tudo de uma vez só. Não é isso. Não é isso. Eu já li Mônica de Castro, já li Zíbia. Então, assim, para mim, eu entro na livraria e procuro. Aquele que está lá é aquele que eu vou ler. Então, o Juliano me indicou um livro, eu vou lá na livraria e procurar o livro que ele me indicou. Mas eu vejo um outro título que me chamou mais atenção, é aquele que eu vou ler. Porque naquele ali eu sei que eu vou encontrar alguma coisa que... Eu não vou deixar de ler aquele que ele me indicou, mas eu primeiro vou ler aquele que me chamou a atenção. As entidades fazem isso com a gente, né, Sandra? E, gente, o que não é bom, a nossa consciência sabe. Então, não tenham medo do conhecimento. Vão atrás do conhecimento, saciem. Agora saibam de uma coisa, essa sede só pode ser saciada por você mesmo. Esse caminho, infelizmente, é um caminho solitário. A gente que está aqui dirigindo uma casa pode ajudar, tem esse dever de ajudar. Por isso que nós estamos aqui indicando algumas obras. Exatamente. Nós temos o dever de ajudar. Agora, eu posso pegar um livro e querer obrigar você a ler, obrigar você a estudar, obrigar você a ter o mesmo ponto de vista do que eu? Não posso. Não posso, não devo, e não é o nosso objetivo.
A Umbanda não está aqui para doutrinar ninguém, para converter ninguém. Só tem uma conversão que a Umbanda faz, todas as sessões. Conversão do amor. A conversão ao Cristo Jesus, que é Oxalá na Umbanda. Uma observação, assim, essa pessoa, esse palestrante que eu assisti, ele disse que ele tem um amigo que é pastor. Então os dois conversam lá, trocam ideias, cada um lê uma obra do outro, e ele disse assim, ó, tu fica na igreja e eu fico na Umbanda. Tu faz bem o teu aí que eu faço bem o meu aqui. Isso que é importante. Eu não quero, tu não precisa me convencer e nem eu te convencer. Exatamente. É nós, cada um fazer o seu e fazer bem feito. Nós vamos chegar lá no mesmo lugar. O caminho, um vai pela esquerda, tu vai pela direita e vamos chegar lá no centro, que é onde está a árvore da sombra e do descanso, que é Deus. Para quem não gosta de ler, gente, quem sabe quer começar com uma coisa mais leve, uma coisa mais curta, eu quero aqui recomendar Haroldo Dutra Dias. É um palestrante espírita, ele é juiz de Minas Gerais e ele tem uma centena de vídeos no YouTube. E olha, até agora eu não consegui assistir um vídeo dele ruim nem mais ou menos. Todos foram ótimos e excelentes. Então tu escolhe o tema, Haroldo Dutra Dias. É uma leitura que tu não precisa pegar o livro, ele lê para ti. Exato. Esse palestrante lê para ti. O palestrante que eu estava falando é o Haroldo. Outro que eu queria indicar, já que nós estamos em época de YouTube, em época de consumo rápido, essa frequência, né, tão rápida, é o Divaldo Franco. Né? Procurem o canal chamado Mansão do Caminho. Quem nunca entrou, por favor, entre lá. Escute um vídeo do Divaldo. Antes de ter uma opinião formada sobre ele, escute um vídeo até o fim. Para ver se você não vai se apaixonar. Né? Porque eles são humildes. Né? Eles são simples. E a Umbanda, e eles não são umbandistas. Esses dois que nós indicamos aqui, para ver o vídeo, eles não são umbandistas. Mas eles falam de Umbanda. Eles falam de amor, eles falam de caridade, eles falam do Cristo. Eles falam daquilo que a gente faz. Mais alguma coisa que tu quer indicar, Sandra? A Vera... Eu posso pegar ali? Tá ali? Tá ali. Eu pego pra ti. Tá. Vera Lúcia, se eu não me engano, também tem muitos livros, são curtinhos, são pequenos, mas são muito bons para quem tá assim, começando. É no caderno aí, Juliana. Aqui, obrigada. Da Mônica de Castro, Sentindo na Própria Pele. Esse eu já li. Eu vou falar os que eu já li, tá? Porque os outros que eu não li não posso... Com o Amor Não Se Brinca e Jurema das Matas. Mônica de Castro. Marcelo César. Ela Só Queria Casar. E Nada é Como Parece. A Vera Lúcia de Carvalho. Violetas na Janela. A Mansão da Pedra Torta. Morri. E Agora? É muito bom. A Gruta das Orquídeas e Filho Adotivo. Ela tem muito mais livros. Eu li esses. E tem também do Emmanuel, que foi o Chico que psicografou, há 2000 anos. É uma sequência também, um complementa o outro, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo. São os mesmos personagens em situações diferentes. Continuação da história. Continuação da história. E aí, esse eu não li ainda, mas eu tomei nota porque eu quero, que dizia assim, ó, para quem não é espírita, é recomendado ler As Lições de Chico. Esse livro eu quero ler também.
E tem também um outro que eu não sei, Richard Simonetti, se eu não me engano. Atravessando a Rua. É muito bom. Autor umbandista, tem Robinson Pinheiro, tem Norberto Peixoto, que a gente falou. Tem obras como Tambores de Angola, que é maravilhosa. Ramatiz também tem. São 3 autores que escreveram Ramatiz. Ramatiz, tá aqui, ó. No geral, são obras espíritas que tratam da Umbanda, né? Falando um pouquinho de Umbanda. Richard Simonetti, Atravessando a Rua. Isso mesmo, é muito bom. Eu já li há muitos anos. E tem um outro livro que eu não lembro quem é o autor. Senzala é o nome. Esse tem uma passagem desse livro que eu nunca mais esqueci. E sempre que é possível eu comento sobre isso. Acho que eu já comentei contigo. O escravo lá, não sei o que ele fez, o senhor mandou colocá-lo para chibatar. E mandou o capataz chibatar o escravo. O capataz disse, não, eu sou amigo dele, não vou fazer isso. Não posso fazer. Então manda vir outro aí qualquer para chibatar. O capataz se arrependeu até o fio dos cabelos. Porque se tivesse sido ele que tivesse chibatado, não teria doído tanto, não teria machucado tanto, quanto um que não conhecia o escravo. Isso é uma lição de vida. Eu educo meus filhos, a maior prova de amor que eu tenho para quem eu amo é ter coragem de dizer não. Porque depois a vida não vai perdoar. Eu aprendi isso nessa passagem desse livro. Eu não me lembro quem é o autor, eu sei que o nome do livro é Senzala. É muito bom. É isso, Sandra? É isso. Gente, eu pretendo, né? A gente nunca sabe, na verdade, com relação às lives, eu nunca sei o que vai ser semana seguinte. Eu nunca sei, nas últimas eu nunca sei, na verdade, o que vai acontecer na própria live, né? No início eu fazia roteiro, escrevia, mas eu vi que aquilo não funcionava, porque a coisa acontecia porque sempre... Porque é só praticando. Porque é só praticando. É só praticando. Não adiantava estudar. Não adiantava. Né? Não adiantava estudar. Então... Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Né? Eu quero fazer uma oração aqui agora aos amigos que estão doentes. E só para completar o assunto, eu gostaria de dizer para vocês que eu pretendo ainda trazer alguns trechos de algumas obras nas próximas lives. Alguns trechos assim. Principalmente do Evangelho, para a gente poder discutir, para a gente poder abordar. E se a nossa terreira tem como pilar o Evangelho, então eu quero ver se eu consigo fazer lives. Hoje nós vamos tratar do capítulo 1, do capítulo 2, dessa parte ou daquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E quero desejar a vocês, né, um grande abraço. Nós estamos com saudade. O que mais queremos é estar com o terreiro aberto. Muitas pessoas têm me perguntado quando vamos abrir as portas, né? A gente sabe até de algumas casas que já abriram as portas, mas por enquanto estamos sem previsão de abrir portas, até que tenhamos uma vacina, até que seja seguro ou mais seguro expor o corpo mediúnico, né? E expor vocês mesmos à contaminação dessa infeliz doença que nos assola no momento. Que um dia teremos que responder sobre isso também. Também, não é, Sandra? Somos responsáveis, né? Somos responsáveis. Então, hoje muitos amigos estão doentes, cada vez mais conhecidos, a doença está cada vez mais próxima da gente, né? E eu quero aqui orar por todos que estão passando por essa enfermidade, né? Em especial também pela minha tia Silvia Regina. Ela está com a Covid e eu quero mandar um abraço para ela. Ela foi a nossa primeira cambuna aqui no terreiro, né? Nossa médium, ela está afastada um pouquinho, mas ela me disse que vai voltar. Então, não só para ela, mas para todos
todos que estão enfermos, seja da Covid, seja outra enfermidade. Eu vou pedir para a Sandra cantar comigo o pontinho da Virgem Maria, para que ela nos agrace, nos abençoe com seu manto sagrado, com a sua luz, evocando as entidades da Umbanda, evocando as forças da natureza, as forças das entidades hídricas, da água, a força do amor ao próximo. Eu convido a Sandra para que a gente possa fazer uma irradiação neste momento e peço a todos vocês também que compartilham da nossa fé, que possam fazer este movimento, imaginando uma luz saindo das suas mãos, uma luz que vem do alto, entre a nossa cabeça, vai até o nosso coração. Essa luz se divide em dois, saindo pelas nossas mãos, a luz do nosso amor, da nossa energia, e que os nossos anjos da guarda possam movimentar esta energia em favor daqueles que estão doentes. Assim pedimos pelas entidades espirituais que nos cercam e que possam levar essas energias de amor e de conforto material e espiritual, de saúde, a estes irmãos. Assim pedimos a Nossa Senhora, a Mãe Iemanjá da Umbanda, pelo seu amor, pela sua bênção, pela sua misericórdia. Ó Virgem Maria, como és linda flor, celeste harmonia, docíssimo amor, manda aos nossos lares as bênçãos de Deus, Rainha dos mares, da terra e dos céus, Rainha dos mares, da terra e dos céus. Em Jesus encobres, Maria, seus dons, tesouro dos pobres, riqueza dos bons, manda aos nossos lares as bênçãos de Deus, Rainha dos mares, da terra e dos céus, Rainha dos mares, da terra e dos céus. Salve Nossa Senhora, nossa Mãe Iemanjá, que ela possa derramar seu manto de luz, de misericórdia sobre todos os filhos que estão adoentados neste momento, sejam doenças espirituais, emocionais ou físicas, que possam ser curados, que possam se beneficiar dessa doação energética que estamos enviando a estes irmãos, aos irmãos que estão nos hospitais ou que estão em casas adoentados. Que assim seja. Que eles possam receber a nossa energia de amor, potencializada pelo amor das nossas entidades espirituais, estas sim que saberão movimentar, direcionar adequadamente as energias a quem de fato precisa. Que assim seja. Vá Deus. Sandra, eu acho que vamos encerrando. Vamos. Esperamos que tenha dado tudo certo. Eu queria agradecer. Queria que tu fizesse um agradecimento e palavras finais, Sandra. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, nesta encarnação, de ter o privilégio de me dar uma tarefa que eu tenho muito amor por cumpri-la. Quero agradecer ao tio Vitor, a tia Maria, a Nilza e a Maria Aparecida. E ao Vitinho, que é a família espiritual que me acolheu aqui nesse plano. Muito obrigada. Eu agradeço a todos estes que ela agradeceu, porque todos eles foram meus chefes, com exceção do senhor Vitor, que eu não pude conhecê-lo, né? Assim, como chefe, né? Eu era muito criança, lembro dele
mas ele me serve como inspiração, né? Como fonte inspiradora. Tanto que aqui no terreiro nós temos uma fotinha dele ali, porque ele é a nossa fonte de inspiração, nosso modelo. Assim como o tio Darcy. Então eu agradeço ao tio Darcy, ao seu Vitor, a dona Deli, a Nilza, a Aparecida, a Yara Laci, lá de Caxias. Eu agradeço a minha avó Mercedes, que até hoje ainda bota o branco e vem trabalhar. Eu agradeço ao meu avô Jaci, que já está na esfera espiritual, trabalhando na Umbanda, tenho certeza. Temos notícias. Eu agradeço a minha mãe por ter me levado para a Umbanda, por ter me ensinado muita coisa e todos os dias eu ainda aprendo com ela. Eu agradeço a toda a minha família material, em especial a minha esposa, que sem ela hoje seria muito difícil que esse terreiro estivesse aberto. Se ela não fosse o meu pilar, a minha segurança, o meu porto seguro, para que hoje eu possa estar aqui fazendo isso, ela está em casa lá cuidando do nosso filho. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Jesus, nosso maior amigo de todos. Agradeço a todos vocês que tiveram paciência de nos ouvir, interesse em nos ouvir, e que esses vídeos sirvam como uma forma, quem sabe, de acender um pouquinho o espiritual em cada um, porque Umbanda, Espiritismo, Cristianismo se faz dentro de casa. É ali que nasce a Umbanda. É ali que nasce o amor ao próximo. É ali que nasce o perdão. É ali que nasce a reforma íntima. Então, se vocês estão interessados em reforma íntima, querem se melhorar, querem se aprimorar, né? Procurem o Centro Espírita, procurem Reforma íntima. Reforma íntima. É para isso que nós estamos aqui, gente. O objetivo da vida é se reformar, é só isso. É se aprimorar. Espero que vocês tenham gostado, né? E quero mandar um grande abraço, um beijo a todos vocês e desejar que vocês recebam essa luz, a luz dos nossos guias, dos orixás, dos nossos protetores, e que essa vibração de amor continue vibrando dentro das suas casas ao longo da noite da sexta, do dia do sábado, no domingo, ao longo de toda a semana. Que vocês possam ler essa semana, escolher uma obra dessas ou outra, estudar um pouquinho e, se Deus quiser, até semana que vem. Um grande abraço, um grande beijo, saravá. E como está sendo difícil de ir nos templos e nas terreiras, um recurso é o livro. Exatamente. Uma forma, né, de não ficar tão só, né, Sandra? É uma forma de buscar a palavra de Deus, através do livro. É verdade. Gente, um beijão. Obrigado, Sandra. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.